Fala, plebe! Nesse vídeo nós vamos desvendar os segredos da permacultura, uma filosofia de design que vai muito além da agricultura e da sustentabilidade ambiental. Vamos explorar como os princípios da permacultura se alinham perfeitamente aos ideais anarcocapitalistas, permitindo que indivíduos como nós criemos ambientes, fazendas autossustentáveis, minimizando o desperdício e alcançando a verdadeira liberdade em todos os aspectos das nossas vidas. Um excelente vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Bom vídeo! Fala, plebe! Bem-vindos então nesse Caminhos Autossustentável. Nesse vídeo nós falaremos sobre permacultura. A ideia aqui não é esgotar o tema. Meu intuito é te explicar da melhor maneira possível, de modo geral, como a permacultura funciona, qual o conceito da permacultura. E existem muitos materiais pela internet, eu pretendo explorar muito esse tema que é fundamental para levar uma vida autossustentável, uma vida off-grid, para sair do sistema de uma forma que te traga benefícios, seja financeiro, seja do ponto de vista família, contato com a natureza, enfim. Acho que em todos os pontos de vistas possíveis, a gente consegue ver como a permacultura ela nos beneficia, né? É realmente uma técnica muito inteligente, tá? Antes disso, eu queria explorar conosco aqui a questão do nosso imaginário quando a gente fala de levar uma vida no campo, né? A gente, durante muitos anos, nossos avós, nossos antepassados viveram muito conectados com a natureza, fazendas e tudo mais. E de um tempo para cá, a gente começou a ter uma ideia de que quem mora na fazenda, ou de quem gosta da natureza, ou desse estilo de vida, é uma pessoa antiquada, né? É uma pessoa talvez preguiçosa, lenta, lerda, enfim, vários adjetivos aí pejorativos que a gente acostumou a ver em pessoas que levam uma vida ou mais simples, comparado com a vida mais high-tech, vamos dizer assim, mais cosmopolita, né, aí das nossas cidades. Então, é importante a gente entender que parece que existe uma construção de um arquétipo negativo para as pessoas que moram nas zonas rurais. E por que é importante a gente trazer luz para isso? Porque senão, às vezes você pode deixar de viver ou de criar, co-criar uma realidade que te beneficiaria muito, que te traria muita satisfação pessoal, traria uma vida muito mais abundante, muito mais feliz, porque você simplesmente absorveu uma ideia que não é uma ideia sua, ou que é uma ideia que não faz parte ali, é uma coisa que não deveria habitar o nosso imaginário. Bom, a gente tem muito essas falácias, vamos dizer assim, da cidade, né? Como, por exemplo, eu não vou para o campo porque na cidade eu tenho mais oportunidades. E aí a pessoa, ela tá lá num trabalho que ela não gosta, ela perde horas com transporte, ela come mal, ela mora mal. Que tipo de oportunidade, então, que você tem na cidade? Sendo que no campo, você tem infinitas possibilidades do que fazer, do que produzir, de como fazer, se é produto, se é serviço. Com a internet, então, esse leque aumentou muito mais e de ter uma satisfação maior com isso, né? Ou então tem aquela coisa assim, eu gosto da cidade porque na cidade tem tudo. Bom, o que adianta ter tudo se você não usa tudo todo dia? Se você morar no campo e quiser ir num show, se você morar no campo e precisar ir num shopping, eventualmente, você vai se organizar, você vai no show, você vai no shopping, você vai viajar. Morar no campo, morar na natureza, não significa que você nunca vai poder utilizar a cidade ou levar uma vida autossustentável. Na verdade, é até bom falar isso porque o conceito de vida autossustentável, ele é o mínimo possível que você dependa do sistema. Esse é o propósito. Mas é muito difícil, ou diria quase impossível. Impossível não, mas você teria que ter muitas restrições. Mas é muito difícil, com a vida moderna que nós levamos hoje, levar apenas o estilo de vida autossustentável sem ter nada que venha do legacy, do sistema Fiat, da Babilônia, como você quiser entender. Por exemplo, é muito comum nesse meio de ecovilas, sempre chega um ponto que existe uma discussão que é natural, faz parte do desenvolvimento ali da comunidade.
Olha, nós precisamos de algumas coisas que nós não somos capazes de produzir. Remédio, enfim, algumas coisas mais industrializadas. Vou colocar remédio, por exemplo, que é mais fácil de todo mundo entender, e eu acho que ninguém é contra remédio, tá? A gente vai falar sobre nutrição em outro vídeo, sobre essa questão de você se nutrir pelo alimento, se nutrir pelo que você escuta, assiste, lê. Primeiro, então, fazer esse trabalho de nutrição para depois, em último caso, recorrer ao remédio e mesmo assim poder recorrer antes à fitoterapia. Mas vamos chegar num ponto que existe o remédio, que você está de acordo com o remédio e tudo mais. Você não vai ser capaz de produzir esse remédio muitas vezes. Então a gente chega sempre nesse dilema. Viver uma vida autossustentável não é viver uma vida completamente à parte do sistema nesse momento. Se em algum momento isso for necessário, você já vai estar preparado, mas não necessariamente imediatamente, e imediatamente é muito difícil, e pelo contrário, a gente tem que aproveitar a estrutura que já existe para construir uma estrutura nova. A gente precisa aproveitar as cadeias de produção e tudo mais para construir o futuro que a gente deseja, ou o sistema que a gente deseja. Por que a gente não pode usar esse sistema que a gente não gosta, que a gente vê que é maléfico, que a gente vê que faz mal para nós, faz mal para as pessoas, faz mal para o nosso entorno, de forma a usar ele para criar algo melhor, para mostrar isso para as pessoas? É que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou usando o YouTube para te passar essa ideia. Então, de certa forma, eu estou usando o Legacy, o Fiat, a Babilônia para te passar essa ideia. Então, a gente precisa usar essas ferramentas ao invés de demonizá-las. Não é se vender para elas, mas aproveitar essas ferramentas para a gente co-criar aí o futuro que a gente deseja. Então, é muito comum a gente cair escutar esse tipo de coisas. Como se a gente usasse tudo que tem na cidade todos os dias, ou o fato de, se você for com toda a parte ruim, você fica com a violência da cidade, você fica com os custos da cidade, você fica com a falta de saúde da cidade, em nome de ter tudo que você não usa, ou tudo que você usa uma vez ao ano, cada coisa, ou uma vez a cada semestre, ou uma vez ao mês. Pô, se você estiver numa fazenda, numa zona rural, 30 km da cidade, até 30 km, você pode, às vezes, até ir todo dia, ou dia sim, dia não, ou uma ou duas vezes na semana. Então, resumindo, primeiro vamos tirar essa noção. Venha de coração limpo, entenda a permacultura de coração limpo. Não entenda com essa arrogância, com essa prepotência de que, porque você leva o seu estilo de vida, que ele é muito melhor. Primeiro, só absorva o entendimento, a filosofia, a técnica, e aí depois você avalia. Primeiro, só observa. Isso é até um princípio da permacultura, observe e interaja. Então, primeiro, só observe. Bom, a permacultura tem uma base muito forte no que outras culturas fizeram, no que outras civilizações fizeram. Permacultura vem de cultura permanente. Na verdade, ela primeiro foi pensada como agricultura permanente. Bom, os criadores da permacultura são Bill Mollison e David Holmgren. Esses dois são australianos. Bill Mollison já não está entre nós, já desencarnou. E David Holmgren ainda é vivo. Bill Mollison era professor, na verdade orientador do David. E o David foi fazer um trabalho de conclusão de curso e pediu para enfim, eles fizeram essa parceria aí para esse trabalho. E o trabalho acabou sendo a permacultura, né? O produto dela foi a permacultura. Então, Bill Mollison e David Holmgren, eles estavam primeiro procurando uma forma de agricultura permanente. O que eles fizeram? Eles começaram a juntar toda a forma de agricultura das civilizações dos povos ancestrais. Isso, especialmente como eles são australianos, olhando ali para os povos ancestrais australianos, mas para todas as informações que eles tivessem de outros povos ancestrais, e entendendo a agricultura desses povos como uma forma de trazer essas técnicas para o modelo atual, né? Fazendo um contraponto ao que eles viam naquela época de agricultura, que eles tinham um entendimento de que era uma agricultura muito agressiva, né? Só que, ao longo do processo,
eles foram percebendo que era muito mais do que uma agricultura permanente. Eles foram percebendo que eram tantos saberes em diversas áreas, como moradia, geração de energia, várias coisas, que esse termo ele foi expandido para além da agricultura. Ele foi expandido para a cultura de permanência. Então, aí a permacultura ela consegue permear talvez todos os espaços da nossa vida, justamente por conta dessa característica dela muito generalista, mas um generalismo que realmente ele faz sentido, é uma coisa muito interdisciplinar, né? Que se comunica com muitas áreas diferentes e potencializa cada uma dessas áreas. Então, eles lançaram aí os livros, né? Permaculture 1 e 2, e também tem o manual do designer em permacultura, né? Que o Bill Mollison lançou. Uma capa lindíssima, sou apaixonado nessa capa. Trazendo aí esses resultados, né, de pesquisa, de dedicação nessa área. Mas o que é permacultura? Para resumir, a forma como eu mais gosto de explicar é o seguinte: permacultura é você projetar uma propriedade rural de forma que, normalmente rural, pode ser urbana também, mas normalmente rural. Mas você projetar uma propriedade rural de forma que ela te atenda em alimentação, energia, abrigo, enfim, tudo que fizer parte da necessidade humana, essa propriedade poder suprir. Então é a técnica para você entender aí a melhor forma de construir um assentamento humano, vamos dizer assim, de forma que ele possa cada vez te ajudar mais, progredir mais, estar mais estável. Bom, a permacultura ela possui 3 princípios éticos, tá? Que é o fio ético da permacultura. O que isso significa? Para uma obra, vamos dizer assim, um projeto, ele ser permacultural, ele ser considerado permacultura de fato, ele precisa contemplar esses 3 pilares éticos, senão não é permacultura. Quais são esses pilares éticos? Primeiro, cuidar da terra. Isso é até natural que aconteça num projeto permacultural, porque você vai depender muito daquela terra. Então, você vai projetar de forma em que você só consiga beneficiar a terra, ou seja, que a sua dinâmica natural seja de beneficiar a terra, até para ela poder te dar mais. Então, naturalmente, a gente vê como isso acontece. É tudo muito bem encaixado, a gente vai entender melhor, tá? Mas só para a gente entender esse princípio que qualquer vídeo ou qualquer curso que você for fazer de permacultura, a gente vai ter essa primeira parte. Cuidar das pessoas, de todos que estiverem envolvidos aí com esse projeto permacultural. E partilha justa. Partilha justa, eu li vários artigos e é até polêmico dentro da permacultura, porque esse termo de partilha justa já foi usado como manutenção de número de pessoas, algo que foi visto até como uma eugenia, ou que poderia ser visto também como partilha no sentido de distribuir o excedente, compartilhar o excedente, às vezes a gente vai achar essa nomenclatura também. Bom, muitas vezes algumas pessoas utilizam isso como uma forma de passar ideologia, especificamente uma ideologia mais socialista, mais comunista. Não é esse o princípio, tá? O princípio da partilha justa é que você utilize o que você precisa e o que você não precisa que você possa compartilhar com as outras pessoas. Por exemplo, se passa um riacho, um rio na sua propriedade. Você não pode pegar toda a água do rio para utilizar, ou do riacho, ou do córrego. Isso faz parte de uma cadeia muito maior e que depois outras pessoas vão precisar desse recurso também. Então, você vai utilizar o que faz sentido ali para você utilizar, o que não vai fazer falta para outras pessoas utilizarem, ou que não vai comprometer a vida, o cotidiano ali das outras pessoas. E elas também não devem e não podem usar mais do que realmente elas precisam para elas, para as plantações delas e tudo mais,
porque senão vai exigir muito de você também e assim por diante. Então a partilha justa, ela entra nisso, de a gente compartilhar da maneira correta recursos escassos. Como a gente poderia entender isso no libertarianismo, no anarcocapitalismo? No libertarianismo e anarcocapitalismo, a gente tem a questão das externalidades. Uma propriedade, ela pode ter uma externalidade positiva ou uma externalidade negativa. Por exemplo, um parque, ele possui uma externalidade positiva. Normalmente, quem mora perto de um parque vai ter o benefício de ter um local com animais, com interação com a natureza, um espaço para fazer exercício físico, mas talvez poderia ser uma indústria metalúrgica. Uma indústria metalúrgica, ela vai trazer uma externalidade negativa, o barulho, fumaça, ou uma estação de trem, muito barulho, movimentação e tudo mais. Então, as propriedades, elas podem produzir externalidades positivas ou externalidades negativas. Para a gente entender os 3 princípios éticos da permacultura e aplicar eles no anarcocapitalismo, a gente vai entender que a nossa propriedade, ela deve emitir apenas externalidades positivas ou criar, em outras palavras, o efeito carona. Isso é natural que aconteça no projeto permacultural. Porque se você recebe uma água no seu terreno, você não vai entregar uma água de má qualidade quando você for tirar ela do sistema. Por toda a preocupação que você tem em aproveitar aquele recurso da melhor maneira, acaba que você entrega ele de volta para o ambiente, às vezes até de uma forma melhor que você pegou. Então é natural que isso aconteça. Harmonizando aí os princípios éticos da permacultura com a ética libertária, seria então como se você gerasse apenas externalidades positivas, e isso vai englobar aí externalidade positiva para a terra, para as pessoas e também no compartilhamento de recursos escassos. Na permacultura, nós vamos entender que existem vários elementos, tá? Praticamente tudo a gente vai chamar de elemento. Então, por exemplo, se eu tenho abelhas, a abelha vai ser um elemento, a galinha vai ser um elemento, a minha casa vai ser um elemento, o galinheiro vai ser um elemento, enfim, a floresta, a agrofloresta, a plantação vai ser um elemento, a estufa vai ser um elemento. Então, tudo que eu for colocar ou que eu for utilizar, ou que tiver no meu sistema, a gente precisa entender que é um sistema, não é simplesmente uma casa. Eu estou criando um sistema. Eu vou entender como um elemento. Aqui a gente vai explorar o elemento galinha. Essa imagem é, inclusive, do livro do David e do Bill Mollison. Então, como eles explicaram ali a galinha. Primeiro, qual que é a melhor forma, isso é uma técnica, tá? Para você começar o seu desenho permacultural. Além das questões da terra, de relevo e tudo mais, que a gente não vai abordar nesse vídeo, ainda existem os 12 princípios da permacultura que a gente não vai abordar nesse vídeo. A gente vai se ater aqui em outros conceitos e em outros vídeos nós vamos explorar mais, tá? Então, eu primeiro vou colocar lá, elemento galinha. Então, eu vou separar quais são as necessidades desse elemento sempre. Então, se fosse estufa, você ia colocar também. Se fosse minhocário, você ia colocar também. Se fosse cozinha, você ia colocar também. Ou outros animais. Então, quais são as necessidades desse elemento? Então a galinha, ela tem necessidade de água, ela tem necessidade de comida. Quais são os produtos ou serviços que ela gera, esse elemento? Então, eu vou ter ovo a partir da galinha. Eu vou ter as penas dela que depois eu posso usar como para fazer compostagem, ou para outros fins, enfim. Eu vou ter a carne dela se você for onívoro, se você não for, você não vai precisar usar. Enfim, você vai anotar quais são os produtos e serviços. A galinha, ela tem uma pastagem ali que ela limpa, né? Então, você pode usar, isso é muito comum também na permacultura, a gente ter galinheiros móveis. Não que seu galinheiro obrigatoriamente tenha que ser móvel, mas às vezes você precisa daquele serviço da galinha em espaços diferentes da propriedade. Então é legal você ter um galinheiro móvel que ela vai sempre ali limpando áreas diferentes para você. E uma outra característica também é que, como a galinha ela vai praticamente roçar a terra para você, você pode fazer o piquete dela num lugar mais acidentado. Então, assim, você não vai precisar se expor ali a um lugar mais acidentado e fazer um trabalho que você pode colocar a galinha para fazer. Um outro ponto que eu queria aproveitar falando disso é o seguinte: se você for vegano, vegetariano, talvez você tenha a percepção assim, eu vou criar um sistema permacultural para mim e não vou utilizar nenhum tipo de animal.
porque não faz parte da minha filosofia de vida. Mas você precisa entender que se você não tiver o animal ali, você vai ter que fazer o serviço que o animal faria. Então, por exemplo, a vaca, ela defeca muito. Só que o estrume da vaca, ele vai fertilizar o solo. Ou, por exemplo, às vezes tem um campo, você precisa manter aquele campo. Se você não fizer isso, uma outra população de vegetais, eles vão ocupar aquele espaço, né? Que são, na visão agroecológica, plantas colonizadoras, né? Então, se você não tiver o animal, você vai perder esse serviço do animal. E muitas vezes o serviço do animal é tão ou mais importante, né, do que a carne dele, a proteína dele. Então, a galinha, ela tem uma importância muito grande dentro do sistema. As fezes da galinha podem ser, né, um composto ali, um adubo muitíssimo poderoso, talvez o melhor que exista, né? Então, é muito importante a gente entender essa questão dos serviços também que esses elementos trazem para a gente, os animais em especial nesse exemplo aqui. E tem algumas características intrínsecas a ela, né? Então, aqui ele colocou a coloração e tudo mais. É importante você fazer de todos os elementos, porque quando você faz de todos os elementos, depois quando você for organizar o fluxo deles, fica mais claro para você entender onde você pode colocar, o que seria melhor. Bom, então aqui a gente já entende. Então, a galinha ela é o elemento e ela vai se relacionar com outros elementos. Então, eu tenho um elemento ali que é a floresta, eu tenho um elemento ali que é o pasto, eu tenho um elemento ali que é a água, o riacho, a casa, que é outro elemento. E aí ela vai ter a gente vai organizando esses elementos de forma que eles tenham um fluxo entre eles. E a gente então vai entendendo como que essas coisas vão se relacionando e a gente vai criando o nosso sistema. Aqui é outro exemplo, né? Eu tenho ali o galinheiro, e aí esse galinheiro ele se liga com a horta no sentido de pastoreio ou também de adubação. A horta ela vai se ligar ali com o chiqueiro, porque eu vou ter uma alimentação para o chiqueiro. Também vou ter uma alimentação para o galinheiro a partir da horta, muitas vezes folhas, algumas sobras ali da horta, e assim por diante. Então essa daí é como a gente começa a entender os fluxos dos elementos entre os elementos na permacultura. Bom, o nosso objetivo então no sistema permacultural é criar o maior número de interações, tá? Aqui a gente vai trazer o exemplo então da cozinha. Então, por exemplo, eu tenho uma cozinha, né? E aí eu tenho também uma agrofloresta, uma plantação. Então eu vou trazer o que eu produzi na minha plantação, na minha agrofloresta, para a minha cozinha, para eu poder me alimentar. Aí o que sobrou da minha alimentação, ou no meu preparo de comida, ou posterior, aí existem as regras para isso, tá? Eu vou fazer a compostagem. Aqui eu coloquei que eu levaria para a minha composteira e depois para o minhocário, mas poderia ser direto para o minhocário também. Mas esse conceito, veio a energia, né? Eu vou entender como uma energia esses insumos. A energia, ela veio da plantação, ela foi para a cozinha, da cozinha ela foi para a composteira. Ou também pode da cozinha algumas sobras para o galinheiro, para alimentar minhas galinhas. Ou também pode sair da cozinha e ir para o meu biodigestor, né? O biodigestor ele também vai gerar biogás, que vai alimentar minha cozinha, então eu posso preparar a comida com o biogás que eu gerar no meu biodigestor. Eu já estou eliminando aí a conta de gás, por exemplo, já eliminei a minha conta de alimentação. E o galinheiro também ele vai voltar para a minha cozinha, porque eu vou ter pelo menos ovos ali para me servir. O galinheiro também ele vai produzir insumo, né? Vamos colocar aí as fezes das galinhas, para eu alimentar o meu biodigestor que vai gerar gás para minha cozinha. O minhocário ele vai gerar adubo, a composteira também, e o biodigestor ele também vai gerar o biofertilizante que vai me ajudar a potencializar a minha plantação. E o meu galinheiro também, eu posso, na questão do serviço, por isso que eu coloquei ele por último, eu posso usar as galinhas para limpar ali as entrelinhas da minha plantação, por exemplo. Aqui, então, a gente vê um conceito muito importante da permacultura, que é fechar ciclos dentro do sistema. Então, eu tenho a plantação ali, né, o que eu plantei, que eu colhi e levei para a cozinha. Da cozinha, eu comi, as sobras eu mandei aqui para as galinhas. As galinhas comeram e elas geraram um composto aqui, as fezes delas, que eu alimentei o meu biodigestor.
Meu biodigestor, eu poderia fechar o ciclo aqui nele também, ó. Poderia fechar o ciclo aqui no biogás que eu gerei para a minha cozinha. Mas também eu estou gerando aqui o biofertilizante, que ele é muito concentrado, ele é líquido, esse biofertilizante que sai do biodigestor aqui. E aí eu vou adubar a minha plantação. Então, eu fechei o ciclo. Fechei o ciclo de forma que eu não gerei lixo, eu reaproveitei tudo que eu podia ao máximo, eu diminuí o meu custo de vida e ainda o meu sistema ele está prosperando. Aqui é a mesma coisa. O alimento sai da agrofloresta, vai para a cozinha, da cozinha vai para a composteira, vai para o minhocário, gera adubo, volta para a agrofloresta. Então, com o passar do tempo, essas interações, elas tendo aí um maior fluxo com o passar dos dias, eu vou amadurecendo o meu sistema, eu vou aumentando a minha plantação, eu vou tendo cada vez mais biogás. O biogás, ele não é igual ao gás de cozinha que você vai ter e depois você não vai ter. Não, ele vai estar o tempo todo ali fermentando, gerando biogás para a sua cozinha. Então, a minha cozinha, às vezes, eu estou falando que uma cozinha, a gente está pensando uma cozinha de física, né? Pessoa física, vamos dizer assim. Mas talvez poderia ser também uma cozinha industrial e aqui na minha agrofloresta eu estou produzindo coisas para gerar produtos como, por exemplo, geleias, enfim, várias coisas. Poderia ser uma agroindústria, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, se fosse uma agroindústria, eu estaria aqui contemplando também o terceiro princípio da permacultura, que é gerar um rendimento, né? Obter um rendimento, que é importante também. E que é uma coisa que a gente trata com muita seriedade aqui no nosso canal. Enfim, eu vou então fechar esses ciclos, organizar esses fluxos entre os meus elementos e isso vai, com o passar do tempo, vai me trazer cada vez um sistema mais robusto e que vai me atender melhor, né, nas minhas necessidades. Bom, como que eu vou organizar esse fluxo aqui que a gente mostrou? Então, primeiro a gente desenvolveu a questão dos elementos. Aí eu entendi o elemento, eu vou organizar o fluxo dele no meu sistema. Entendi o elemento, entendi o fluxo, eu já vou zonear esse elemento. Então, a gente vai entender aqui que existem zonas dentro da nossa propriedade. A zona 0 ou zona 1, às vezes pode entender o ser humano como zona 0, ou às vezes a casa como zona 0, ela vai ser ali o seu abrigo, né? A sua casa. A zona 1 vai ser tudo que você interage todo dia que você precisa estar sempre ali dando manutenção. Então, por exemplo, o galinheiro você vai todo dia. É interessante o galinheiro na zona 1. A horta, você vai todo dia na horta. A sua horta medicinal, que você vai ter lá as suas ervas e tudo mais, você vai todo dia também. Talvez você tenha uma estufa que você precise todo dia e tudo mais. A zona 2 já vão ser coisas que você vai com uma certa frequência, talvez você vá todo dia também, mas que já não precisa tanto da sua atenção. Por exemplo, você não vai colocar a sua horta que você vai precisar pegar toda hora um temperinho ali para a sua comida na zona 2, não faz sentido. Então, você vai ali na zona 2 para pegar algumas coisas ou para fazer algumas atividades que você precisa fazer com frequência, mas não com tanta frequência quanto na zona 1. E aí a gente vai obedecendo essa lógica. Você vai organizar, então, esses elementos no espaço de acordo com a frequência que você vai precisar trabalhar eles. Aqui essa imagem fica mais fácil para a gente entender. Então aqui na zona 1 ele colocou a horta, as galinhas, tudo mais. Na zona 2 ele colocou o apiário dele, eu acho que o apiário eu colocaria na zona 3, colocou algumas outras coisas aqui. Na zona 3 ele já colocou algumas plantações, ele colocou aqui o pomar dele também. Aí na zona 4 ele já colocou as vacas. Por que ele colocou as vacas na zona 4? Ele colocou as vacas na zona 4 porque as vacas precisam de pasto. Então você não vai você não vai morar no meio do pasto, né? Então ele colocou aqui, já colocou a questão da madeira também na zona 4. Cogumelos ele colocou também na zona 4. E a zona 5 sempre, a zona 5 vai ser o espaço selvagem, vai ser onde você, é um espaço quase que intocado, tá? Ou intocado. Então, não necessariamente, quando a gente vai falar de zoneamento na permacultura, a gente sempre vê essa forma redondinha, né? Como se fossem círculos. Mas isso daqui é para a gente entender. Na prática, ela vai ser uma coisa muito mais moldável, tá? Então, os tamanhos das minhas zonas, eles vão mudar e as zonas também, elas não vão interagir só com a zona seguinte. Elas vão ter uma interação diferente entre elas. Então, por exemplo, na zona 1 aqui, eu tenho a minha horta.
Na zona 2, eu tenho, por exemplo, o meu chiqueiro. Vamos supor que a minha zona 3 aqui é o meu pasto. Pô, a minha zona 3, ela pode interagir com a minha zona 1. Até porque às vezes aqui eu preciso ter um curral, alguma coisa assim, então que eu vou mais de uma vez por dia. Então não necessariamente eu preciso colocar isso distante de mim, respeitando ali como se fosse tudo separado. Não, eles podem interagir entre eles também. É só para a gente entender como que... e vai depender também do seu relevo, né? Então, dependendo do seu relevo ali, da vegetação, você vai precisar ter uma interação diferente entre esses elementos. Então, aqui eu tenho um outro exemplo, ó, eu tenho uma zona 1 gigantesca nesse caso, né? Às vezes não, às vezes eu preciso ter uma zona 1 pequenininha, uma zona 2 pequenininha, e aí a minha zona 3, a minha zona 4, talvez aí mais no caso de gado, de ovelha e tudo mais, de caprinos, que aí você vai precisar de mais espaço fora. Então, às vezes, se eu tenho um espaço pequenininho aqui, eu vou ter um espaço grande, a orientação da casa vai mudar também. Então, vai depender aí de muitos fatores. O que é fundamental, e eu entendo que a melhor forma de você entender, a melhor forma de praticar e aplicar a permacultura é entender que a permacultura é um conjunto de técnicas para você criar um sistema energético. Todos os elementos e todas as interações entre os elementos você precisa entender como se fossem energias. Então você vai captar essa energia, por exemplo, a água. A água cai no telhado e vai embora. Não, eu posso captar a água que cai no telhado, armazenar ela num açude e usar essa água durante o ano para irrigar a plantação, usar como descarga de um vaso. Eu não preciso para essas coisas usar uma água 100% limpa, porque eu não estou falando de água para beber. Poderia ser para beber também, aí você vai ter que filtrar ela, vai passar por outros processos. Mas o que eu quero te dizer é que na cidade muitas vezes, ou da forma como a gente está acostumado, a água que cai no nosso telhado, por exemplo, a água que cai no nosso telhado, a gente desperdiça, ela vai embora. E do ponto de vista permacultural, eu preciso reter essa energia e usar ela o máximo que eu puder no meu sistema e depois entregar ela da melhor forma que eu puder também. Então, são 3 conceitos que eu quero te passar aqui, que se você tiver esses conceitos muito claros, muito firmes, e você não perder eles de vista, você vai conseguir construir um sistema que ele vai crescer cada vez mais, conforme ele for amadurecendo, ele vai conseguir te servir cada vez mais, servir as pessoas que você ama, e você vai conseguir se orientar muito bem para criar um ambiente que de fato te potencialize. Então, primeiro é captar a maior quantidade de energia. Não desperdice nenhuma energia que entra no seu sistema. Seja essa energia do vento, seja do sol, seja a água, ou seja mesmo os insumos, as frutas que você produz, o que os animais geram, seja em produtos, seja em serviços e tudo mais. Depois, é necessário armazenar e garantir que essa energia tenha o maior número de interações possíveis no sistema. E por fim, você precisa obter o maior rendimento e devolver a energia melhor do que quando você captou ela. Esse termo rendimento, ele é um termo muito usado na permacultura. Então a gente vai ter muito essa noção de qual o rendimento que determinado elemento ou que determinada interação está trazendo para o sistema. Se você tiver isso daqui claro, você vai ter um sistema excelente. Se você contemplar isso no seu sistema, você vai conseguir criar um ambiente muito bom que vai te servir, vai servir sua família muito bem. Muitas pessoas, quando elas começam a pesquisar sobre permacultura, ou sobre Bitcoin, sobre algumas coisas nesse sentido, sobre formas de sair do sistema, ou de viver uma vida off-grid, tem aquela visão muito apocalíptica, né? E realmente existem esses riscos, né? O risco da crise, a gente cada vez vive mais crises. E é interessante notar que durante a Segunda Guerra Mundial, vários países do norte, eles criaram campanhas, Inglaterra, Estados Unidos, para as pessoas produzirem o seu próprio alimento, para as pessoas serem mais autossustentáveis. É interessante a gente entender por que essas nações elas não trouxeram um modelo de produção centralizada que elas pudessem distribuir o alimento para a população.
Por que elas acharam melhor incentivar a população a produzir o próprio alimento? A força da descentralização é imensa, é muito maior. Se a gente notar então que nos momentos de crise, os países mais desenvolvidos incentivaram a população a criarem hortas da vitória, a produzirem seu próprio alimento, a diminuir o desperdício, incentivaram de certa forma, não existia essa terminologia ainda, mas de certa forma incentivaram a autossustentabilidade, a permacultura. Por que a gente precisa viver de uma forma diferente, sujeito a esse sistema que gera crises? Ou seja, é razoável que eu submeta toda a minha vida, a minha segurança, a minha saúde a um sistema tão delicado quanto é o sistema que a gente vive? Sendo que até nos piores momentos de crise, é quase que uma convenção, um senso comum, que é melhor eu gerar o meu próprio alimento do que depender aí de certas cadeias produtivas e tudo mais. Nesses momentos de crise eu estou falando aqui de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas correm para esse tipo de solução que a permacultura, que a agroecologia trazem. Mas é muito mais inteligente eu então construir esse estilo de vida antes, eu construir o meu sistema antes, para num momento que alguma coisa desse tipo acontecer, eu já esteja preparado com um sistema maduro, ao invés de começar a aprender a plantar, aprender a fazer as coisas ali no desespero. Isso vai te trazer uma satisfação a mais, você vai estar se sentindo mais seguro e, de fato, você vai estar mais seguro. Eu lembro um podcast do Eurico Miranda, que ele entrevistou um pessoal, eu esqueci o nome da fazenda, mas eles criaram 8 açudes. E quando teve a crise dos caminhoneiros e tudo mais, eles não passaram falta de nada, eles não sentiram nada. Ao passo que na cidade estava todo mundo desesperado. Por exemplo, um hectare de cana-de-açúcar, você consegue gerar 6.000 litros de etanol em 1 hectare de cana-de-açúcar. A gente vê aí que 1 hectare é até pouco para o que a gente consegue comprar na zona rural. Você usa 6.000 litros de etanol por ano? Imagina você não depender do próximo presidente que entrar ou do presidente que sair para ter uma tranquilidade que você vai ter combustível para exercer o seu direito de ir e vir, por exemplo. Tem um termo que a Tatiane Cavassana ela fala muito e que faz muito sentido. Inclusive eu descobri essa questão da forma como as nações desenvolvidas lidaram com a questão de abastecimento em guerras com ela, que é a gente não entender esse estilo de vida como um estilo de vida de subsistência. Isso até entra ali no que a gente falou no começo desse vídeo, que é essa visão pejorativa de viver no campo. Mas a gente entender esse estilo de vida como um estilo de vida de superexistência, não é subsistência, é superexistência. Gente, você já comeu uma cenoura colhida da terra na hora? É doce. É doce, uma cenoura é doce. Eu fiquei maravilhado quando eu pude ter essa oportunidade. Ou seja, a gente tem um estilo de vida, a gente pode ter um estilo de vida que nos beneficie com o passar dos dias, mesmo que não aconteça uma catástrofe, uma grande crise, e vamos torcer para que não aconteça. Eu sempre repito isso. Existem muitas pessoas que elas decidiram viver da permacultura ou vinculadas ao Bitcoin ou outras coisas que são ferramentas para a gente sair do sistema, e parece que a pessoa ela fica quase que criando um desejo de acontecer alguma coisa muito ruim. Eu acho que a chance é muito grande de acontecer, mas eu não acho bacana a gente torcer. E sim, a gente tomar esse tipo de decisão porque isso faz bem para mim, porque isso faz bem para o que eu acredito, porque isso está de acordo com os meus princípios e valores. Então, bom, eu te agradeço por esse momento, pelo seu tempo. Desejo entregar muito mais sobre permacultura e sobre outros assuntos para a gente levar uma vida sustentável da forma mais didática possível. E
Peço para que, se você gostou desse conteúdo, se ele tiver agregado em você, na sua vida, que você possa colaborar conosco no Apoia-se ou com envio de Pix, qualquer coisa do tipo, que a gente está criando uma grande comunidade relacionada a esses assuntos, para você poder trocar esse tipo de informação e construir esse tipo de realidade com pessoas até mesmo que estejam próximas a você e aí a gente conseguir se ajudar. Muito obrigado! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.